Vocês estão lembrados do desafio HQzando-se 2019 que eu criei neste vídeo aqui, onde eu fiz essa espécie de desafio para mim mesmo e para quem quisesse participar de leitura para todo esse ano de 2019, onde a cada mês eu leria um quadrinho com um determinado tema. Para o mês de abril, o tema era de um quadrinho metalinguístico, ou seja, um quadrinho que falasse de alguma forma sobre os quadrinhos, e para isso eu escolhi essa HQ aqui, que é Desvendando os Quadrinhos de Scott McCloud. Eu não sei por que eu demorei tanto para ler isso aqui, já que talvez isso aqui seja uma leitura obrigatória para os amantes da nona arte e também para aquelas pessoas que pensam em um dia produzir as suas próprias histórias em quadrinho. Aqui nós vamos ver tudo sobre as HQs, desde a sua definição, sobre cada um dos elementos que compõem uma história em quadrinho e como esses elementos conversam entre si. O Scott McCloud divide esse estudo que ele faz sobre história em quadrinhos em 10 capítulos, sendo eles Colocando os Pingos nos Is, onde ele vai falar aqui sobre a sua definição do que são as histórias em quadrinhos. Inclusive eu vou ler aqui para vocês, já que é uma definição muito boa, na verdade, onde ele diz que histórias em quadrinhos são imagens pictóricas e outras justapostas em sequência deliberada, destinadas a transmitir informações e ou a produzir uma resposta no espectador. Eu sei que essa definição ela não é aceita por alguns outros estudiosos dos quadrinhos, mas eu acho que ela abrange muito bem o que é a nona arte. Depois dessa definição sobre o que são as histórias em quadrinhos, nós vamos passar pelos seus elementos, onde cada capítulo aqui vai estudar uma parte das histórias em quadrinhos. Então nós vemos aqui o vocabulário das histórias em quadrinhos, como a sarjeta é usada aqui no Usando a Sarjeta. Nós também estudamos como o tempo funciona em uma história em quadrinho, aqui na parte de molduras de tempo. Aqui na parte de linhas e traços, nós também vemos como uma obra pode ser recebida pelo público, dependendo da forma como ela é desenhada. Nós também temos aqui a parte de mostrar e dizer, onde nós vemos como os recordatórios podem trabalhar junto com as imagens. Aqui nós vemos também os 6 passos da concepção de uma história em quadrinho ou de qualquer obra de arte em si. Nós também temos aqui uma palavrinha sobre cores, que é justamente sobre como as cores podem ser utilizadas para agregar muito mais valor para uma história. E aqui no final nós vemos como tudo isso vai trabalhar junto aqui no capítulo, juntando tudo. Apesar de aqui nós vermos um verdadeiro estudo sobre as histórias em quadrinhos, essa obra ela não funciona como um livro teórico sobre HQs. Ela funciona realmente como uma história em quadrinhos. Então a cada capítulo nós vemos um tema sendo estudado, mas é bem interessante o modo como cada capítulo funciona. Então ele tem uma abertura, tem um desenvolvimento e tem uma conclusão que muitas vezes é ligada com alguma coisa mencionada lá no começo para dar um formato elíptico para a história. Então aqui nós não temos só um conteúdo teórico sendo transmitido, mas nós vemos realmente uma história em quadrinho sendo feita aqui em 10 capítulos. Eu não sei se deu para entender o que eu falei, mas é mais ou menos isso. Como eu disse lá no começo, essa obra aqui é indispensável para quem gosta de quadrinhos, porque a partir daqui você vai começar a entender muito mais sobre como alguns elementos na página são utilizados para manipular a nossa percepção da história que está sendo contada. E essa aqui também é uma obra indispensável para quem pensa em criar quadrinhos, já que ela mostra diversos elementos que devem ser pensados com mais calma na hora de fazer uma história em quadrinho. É claro que muita coisa pode ser feita de forma instintiva, mas quando você tem um embasamento teórico, as coisas se tornam muito mais fáceis. A edição ela é bem simples, mas muito bem feita, tendo aqui uma capa cartão com laminação brilhante na capa. O miolo é feito em papel offset, se eu não me engano, e ela é toda em branco e preto, com exceção do capítulo 9, com exceção do capítulo 8, na verdade, onde nós temos cores, já que essa seção é de fato sobre cores. Então, Desvendando os Quadrinhos, de Scott McCloud, é uma leitura indispensável para os entusiastas da nona arte e também para aquelas pessoas que pensam em um dia se tornarem quadrinistas. Se você se interessou por essa obra aqui, eu vou deixar o link de compra dela ali na descrição. Lembrando que se você comprar qualquer coisa pelos links da Amazon que eu deixo ali embaixo, você vai ajudar muito o canal a crescer. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe ali embaixo seu joinha. Se você já leu Desvendando os Quadrinhos ou se você leu alguma outra coisa para o desafio HQzando-se, comenta ali embaixo. Se você é novo ou nova aqui no canal, clique aqui para se inscrever. E aqui desse outro lado eu vou deixar alguns outros vídeos que podem ser interessantes para você. Esse foi mais um Solto Foguete, vou ficando por aqui e até a próxima!